Meu Deus! Graça e paz, igreja maravilhosa. Muito obrigada, esse time de ouro aqui. Que louvor maravilhoso. Graça e paz, igreja. Meu Deus, eu sim queria fazer um convite. Desejo do meu coração. Vamos juntar mais. É porque tá bem esburacado, assim, sabe? Vamos juntar mais, vamos fazer um moído junto. Pegar fogo junto. Meu Deus. Cauana, se eu soubesse que você estava aqui, uai. Mas já sei. Sei que tinha viajado. Graça e paz, igreja linda que eu amo. Meu Deus, que honra estar aqui. Glória a Deus por esse tempo precioso. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Ao meu querido pastor, pela confiança sempre. E essa igreja linda que eu amo. Ai, amo vocês. Eu fico olhando para cada rostinho já fotografando na minha mente, né? E simbora que bora. Quem diria que eu ia estar aqui ministrando, né, meu pastor? Deus disse. O Senhor já nos escolheu, Ele disse bem antes. Quem diria que você ia estar aqui hoje? Não é, Socorro? Quem diria que você ia estar aqui com seu esposo hoje, congregando nessa igreja? Quem diria? Quem a Sandra saiu aí, né? Tá lá, né? Quem diria, né, Fábio? Quem diria que estaríamos reunidos aqui? Quem diria? Deus disse, tudo se fez, tudo criou. E aí esse quem diria, ele até parece esquisito, mas foi engraçado, foi uma chave. Que eu estava lá em casa orando no dia de muita chuva, estava um temporal lá. Engraçado que é muito sol, mas quando vem chuva, um dia de muita chuva aí, parece, fechou mesmo o tempo, né? E o tempo bem fechadão, e passou dias nesse tempo fechado, e eu precisava lavar roupa, olha. Precisa nunca lavar roupa, mas lá eu estou precisando lavar roupa. Nessa troquinha, lá tem que lavar roupa, e aí para secar, né, precisava de sol, né? Não estava secando de jeito nenhum, e as coisas. Aí teve um dia que eu falei, não, em nome de Jesus. Aí eu lembrei da minha mãe. É engraçado, como que a gente lembra da... Minha mãe sempre fala assim, Senhor, eu quero sol. Sol. Ela ainda fala assim, ó, hoje é sol, viu? Eu preciso secar as minhas roupas. Aí eu ficava assim, meu Deus, faz isso não, mãe, tá feio, não faz isso. O Senhor tem muito o que fazer para se preocupar com a sua roupa, pelo amor de Deus. Carlene, deixa comigo, aqui é entre eu e Deus. Deus é o seguinte, eu quero sol para secar a minha roupa. Aí eu sempre condenei essa fala da minha mãe, sempre. Falei, mas pelo amor de Deus, precisando de chuva, a senhora quer sol por conta da sua roupa, olha o motivo. Mas nesse dia eu me vi fazendo a mesma coisa. É engraçado, né? E aí nesse dia eu falei assim, não, Senhor, em nome de Jesus, é sério, vamos falar sério aqui a gente mesmo. Eu preciso de sol, eu preciso secar minha roupa. E aí eu declarei, eu falo igual minha mãe, sol. Amanhã, eu falei que era amanhã, estava chovendo muito hoje, falei, amanhã eu preciso de um dia ensolarado para secar tudo. Foi muito engraçado, porque lá vai mofa, né, e tudo. E aí, beleza, declarei. E no outro dia, pronto, fui lavar minha roupa, botei a roupa para secar. E estava bem nublado, bem fechado, até esqueci do que eu tinha falado. E aí, de repente, o sol. Eu lembrei da minha mãe, eu falei, rapaz, esse negócio funciona. Olha que engraçado. E aí o solzão. E aí eu parei na janela e falei, quem diria, hein? Um dia ensolarado. Na hora a ficha caiu. Eu disse. E aí vários downloads, como diz o Fábio, várias fichas, vários códigos, você pega na hora. Na hora você começa a falar, meu Deus, olha aí sobre o domínio, olha aí sobre a fé, olha aí o que a gente tanto ministra aqui, né, meu pastor? As coisas vão começando uma coisa simples, aí você vê a mão de Deus, né, o poder da palavra atuando, coisas parecem simples, boba, mas você vê um movimento divino acontecendo. E aquele dia realmente teve um sol incrível, no outro dia chuva, mas aquele dia que eu declarei, teve sol. E a gente vê isso na Bíblia acontecendo. Lógico, o motivo não é lavar roupa, mas o importante é o que você fala, meu Deus, eu falei aquilo com tanta simplicidade.
Mas alguma coisa ali aconteceu, um movimento aconteceu. E aí, eu, estudando sobre a substância das coisas, até um livro que depois a Rai vai colocar, e eu achei esse livro extraordinário. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a dar uma lida nele. Esse livro vale muito a pena, ele é tão fininho, mas ele ao mesmo tempo é tão profundo, e ele vale a pena a gente ir meditando, porque ele tem muita profundidade, muitas chaves. E lá em Marcos 11, 23, não poderia deixar de comentar, já começando nesse livro, na NVI, diz: eu lhes asseguro que se alguém disser, eu vou ler o versículo todo, mas eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Mas se alguém disser, eu quero só frisar isso aqui, e toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da irmã Danda, todas as vezes, porque ela ficou frisando, eu nunca tinha parado para pensar, mas ela falava assim: se alguém disser, eu disse, Carlene, eu disse. E eu tive a rica oportunidade de tomar café com ela, almoçar com ela, lanchar com ela na casa dela. Tive a rica oportunidade de estar no milagre dela, né? O milagre dela, que é a casa nova dela, o apartamento, né? No apartamento, o Val foi, né? Acho que o Val, a Rafa, a Sandra ainda não foi, né? Ainda não, ela está esperando lá. E aí eu tive a rica oportunidade, eu conversando com ela, aí ela foi me contar o que ela disse para estar no novo apartamento dela. Olha só, aí eu fui lembrando exatamente sobre esse poder que nós temos de dizer. E as coisas acontecem pelo poder da palavra que sai na nossa boca carregada de fé. Esse poder, e ela com tanta alegria me contou, hoje eu até pedi, falei, me relembra só os passos, porque ela falava exatamente sobre os sinais. Ela falava que chegou um tempo, ela amava a casa dela, mas ela disse que chegou um tempo que parou, não gostava mais daquela lá, e começou a orar a Deus. E ela disse que nunca pensou em morar em apartamento, não gostava de apartamento, mas de repente começou a um desejo em morar em um apartamento. A gente vai falar sobre fé, isso. E é muito interessante que ela disse que aquele desejo começou a subir, e ela não tinha esse desejo, mas ela percebeu que aquilo já era um sinal divino, e ela começou a orar sobre aquilo ali. E ela viu uma imagem de um prédio azul, e ela falou, não, mas eu vi uma imagem de um prédio azul. Veio essa imagem, e ela começou a caçar essa imagem azul. Eu acho que é da cor do cabelo ali, do rico. E ela falou, é da cor, a imagem que eu vi, procura aí, é da cor da tampa de uma caneta. E ela começou a orar sobre aquilo ali, e ela começou a definir exatamente o que ela queria. E ela chamou um corretor e falou assim, eu quero um apartamento de 3 quartos, que seja perto da igreja Verbo da Vida. Tem que ser térreo. Tem que ser térreo. Tem que ter 3 quartos. Tem que ser perto da igreja da vida, Verbo da Vida sede. Bem simples. Todo lugar facinho, né, de arrumar. E tem que ser até 100 mil. Que interessante. Ela disse. Ela disse. Deus disse. E aí eu digo. O Espírito em nós, a gente diz. E ela começou a falar, eu quero assim, e eu só quero assim. Né, Fábio? Lembra? Fábio me falou assim, exatamente o que eu preciso falar. E algumas coisas a gente comentou sobre isso, sobre esse poder que nós temos. E a Bíblia nos deu, a palavra nos deu esse poder. E ela falou exatamente, 3 quartos térreo, perto da igreja, Verbo da Vida sede, e que seja até 100 mil. Até 100 mil, valor. Botou valor, local, botou tudo. Vocês estão comigo? Dorme não, nem vai embora agora na mente. Fica comigo. E o que aconteceu? Ela está morando exatamente no prédio azul. Eu tive a oportunidade de estar lá. No prédio azul. É térreo. 3 quartos. O apartamento é lindo. Exatamente como ela declarou. Exatamente. Até 100 mil. Perto da sede. Minutos da sede. Dá para ir a pé da sede. Não é, meu pastor? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque ela disse. O que você está dizendo? E aí vai para o que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente quer algo, mas não define esse algo.
que não sabe o que quer, e a gente não fala o que realmente quer. E é essa decisão. Ou quando a circunstância vem, a gente começa a falar hoje, amanhã a gente já troca. Não fica firmado naquilo que decidiu. Né, Socorro? Quem disse, Socorro, que você teria aquele apartamento maravilhoso em Samambaia? Quem disse? Quem disse? Fala mais alto. Quem disse? Foi você que disse? E aconteceu? Quem disse que Sandra Maria está aqui linda, curada, sarada? Quem disse, Sandra? Eu também disse. Quem disse, Sandra, que o Ícaro ia ser um bombeiro? Quem disse? Você disse desde quando, Nilvan? Desde pequenininho. Eu lembro que a Sandra compartilhou que ele começou a dizer e levava ele, né? O Nil é bombeiro e levava ele, né? Para lá e ficava mostrando e falando, né? Para ele ser bombeiro. Quem disse? A família disse, o casal disse. Quem disse? Ó, vocês estão entendendo? Estão pegando? Estão pegando a chave? Quem disse? O que o médico disse sobre a saúde da Sandra? Mas o que ela disse? Ó, você está entendendo? O médico disse algo, e aí todos nós já sabemos. Quem é daqui sabe, né? Incapacitada. Não foi isso, Preta? Saiu um laudo lá, não era isso? Incapacitada, eu lembro exatamente porque eu estava lá. Metástase e tudo mais. O médico disse. Ela decidiu não concordar. Ela decidiu não concordar. O Nilvan, então, nem se fala. Ele nunca olhou para aquilo ali. Ele nunca olhou para aquilo ali como uma verdade. Ah, foi isso que esse papel está dizendo? Ah, tá. Então, aí ele começou a dizer o que a palavra diz. Olha que trem. Quem disse que você ia ser um empresário de sucesso, estaria com um restaurante hoje, Val? Você? Quem disse? Quem disse? Eu. É sobre o que eu digo, é sobre o que a gente está orando, é sobre o que a gente está confessando. Quem disse que nós estaríamos nessa igreja linda aqui com ar-condicionado, essas cadeiras confortáveis? Quem disse? Quem mais disse? Quem mais disse? Quem disse que a gente teria um super time de ministro que vai para as nações? Quem disse? Teria uma equipe de louvor maravilhoso. Quem disse? Que agora está, né, num curso, né? Nós temos um time maravilhoso hoje que ficou aqui ministrando, né? Você vê, é tão grande que divide, uma parte vai para um curso, não é não, meu pastor? Quem disse? Meu pastor, quem disse que ia ter todos esses instrumentos aqui? E quem está dizendo que vai ter o próximo templo? Quem está dizendo? Quem está crendo? É sobre o que a gente diz, e permanece dizendo e permanece crendo. Quem disse que Sandra e Nil ia ter um casal de bebês lindos? Casal, hoje não estão mais bebezinhos, já estão crescendo aí. Quem disse? Foi? Olha, quem disse? Que mais? Quem disse que a Ruth ia estar aqui, curada e sarada? Quem disse? Quem foi que concordou que ela viveria para contar os feitos gloriosos do Senhor? Que a gente veria esse rosto lindo, essa mulher chique sentada aí. Tantos desafios que passou. É sobre o que nós estamos dizendo. E por que eu escolhi nós aqui? Porque a gente sabe exatamente o que a gente já passou. O que a gente concordou. Eu tive o prazer de tomar café na casa desse casal, de estar no apartamento deles. E Help me relatou, né? A compra do apartamento não tinha... Era um caso de impossibilidades no momento, não era isso, Help? Mas de repente, tudo começou a colaborar para a possibilidade, para se tornar possível. Olha que interessante. É exatamente aquilo que é impossível de fato para o mundo. É extremamente possível para Deus. Quem diria que a Aline hoje está aqui sentada e sendo uma ministra? Há 10 anos atrás, Deus disse através da minha boca. Há 10 anos atrás. Que interessante, né? Eu estava calculando isso. Há 10 anos atrás, ela me pediu para eu orar por ela. E eu, coragem zero, não estava a fim de orar. Estava cansada. Ela, amiga, ora por mim. Eu, ai, meu Deus. Bora orar. Eu orei tão sem graça. Na hora, veio, né, o Espírito ministrou no meu coração sobre
a vida dela. Que isso, a Aline não tinha nascido de novo, aliás, ela era uma questionadora. Há 10 anos, é impossível nós estávamos adiante dos nossos olhos, estar juntas aqui hoje. E a Aline, né, veio ministrando, veio crescendo, veio junto com o Everton, veio meu querido primo aqui, nos visitando. Seja muito bem-vindo, hoje, amanhã e sempre, tá, querida? Amém? Amém? Hoje, amanhã e sempre. Quem diria que você ia estar aqui? Quem diria? Eu? Quem diria? É sobre o que a gente está dizendo. Na terça-feira nós nos reunimos e oramos aqui para saber o que o Espírito está dizendo sobre o crescimento da nossa igreja. O que Ele quer que a gente visualize e continue a regar. Porque Deus fala algo sobre o seu coração, às vezes Ele traz algo para o seu coração e você fala, meu Deus, é grande demais. Mas foi Deus que trouxe, e aí a gente vai regando aquilo que Ele vai falando, não é? Quem disse? Quem está dizendo que daqui vão sair vários ministros para as outras nações? Vários missionários, quem está dizendo? Meu pastor disse, ele disse que orou e falava assim, daqui vai sair missionários, né? Ó, já saiu um para abrir, né, o primeiro de muitos, não é isso? Quem disse que aqui ia ter água glorificada? Meu Deus do céu. É sobre o que você está dizendo. Estão pegando a chave? Quem disse? Hoje nós estamos numa igreja, com ar-condicionado sentado numa cadeira, de alguém que começou a dizer e visualizar, num momento em que era impossível. A visão não era clara, não tinha visão nenhuma sobre isso, mas Deus disse. Meu pastor compartilhou comigo, eu falei, meu pastor, qual outra experiência que o senhor teve, que o senhor disse? Aí ele falou, Deus disse, sobre um trabalho que eu ia entrar, uma empresa que eu ia entrar. Depois ele compartilhou com detalhes. E ele falou, Deus disse sobre uma empresa que eu ia entrar. E era impossível, não tinha vaga, não tinha nada. Mas Deus disse, quando ele se colocou para a vaga, ele falou assim, não, eu vou ser contratado por essa. Mas por que você vai? Porque Deus disse que eu ia entrar nessa vaga. Ele falando para a pessoa que ia contratar. Ué, mas Deus disse? Ele disse? Disse. E você ouviu? Você falou? Não, como é que é? Ele disse? E você ouviu? E a pessoa ainda ficou espantada. Peraí, Deus disse isso sobre você e você ouviu? Você conversou com ela? Olha só o nível de intimidade que muitos dizem que é loucura. Agora, sabe o que é loucura para nós? É a gente não dar ouvido ao que o Espírito está falando. Sabe o que é loucura? Porque para o mundo é loucura o que a gente está fazendo aqui, dizendo e acontecendo, né, meu pastor? E vivendo. Mas para nós, loucura é ficar apático sobre o que o Espírito está comunicando ao nosso coração. Loucura para nós é ficar paralisado, esperando sem entrar nesse movimento divino e começar a abrir a boca e de fato dizer. Essa é a maior loucura que nós, como crentes, podemos fazer. É só ficar sentado e não acreditar no que o Espírito está comunicando e não regar. E não abrir a nossa própria boca, porque a fé ela é acesa na medida de quando eu mesmo começo a confessar sobre o que eu quero para a minha vida e para a minha família. Teve algumas vezes que eu dei umas carreiras aqui por conta de coisas. E situações que eu queria que mudasse, vontade era zero. Você não precisa ter vontade. Loucura é para nós esperar ter vontade para dar uma carreira, decidido que aquilo ali de fato vai acontecer na nossa vida. Loucura para nós é ficar de boca fechada diante do gigante, como meu pastor sempre fala, não vá para uma batalha, não vá para frente de um gigante de boca fechada. Essa é a maior loucura que a gente faz, ouvir essa palavra e não acreditar nela, ou não praticar, porque dá na mesma. Eu posso ouvir e eu decidi ficar calada. Porque essa fé, esse botão de acender, a fazer acontecer, é quando eu mesmo começo a atuar nisso. Quem diria, não é? Quem diria que eu ia estar morando na Paraíba? O Espírito disse há 2 anos atrás. Sandrinha me lembrou disso. Há 2 anos atrás eu fui para a conferência e eu fiquei uns dias a mais, terminou a conferência e eu fiquei lá na praia sozinha.
E aí eu fui tomar banho, e de repente eu orando, agradecendo, porque eu fico tão feliz de estar vendo aqui o mar e tudo, e começo a comunicar com Deus, e o Espírito ministrou: você vai morar aqui nessa terra. Oi, eu vou morar aqui? Tipo, inimaginável, eu jamais imaginei. E o Espírito comunicou: você vai morar aqui. E eu lembro que eu sentei com a Sandra, a gente foi tomar um café, e eu percebi no meu espírito que daqui a 2 anos eu vou estar morando aqui. Olha que isso. E ela me lembrou, falei: meu Deus, quem diria que eu ia estar morando na Paraíba? Ela: você disse. Eu falei: foi o Espírito que disse, eu só repliquei o que ele disse. Diga: loucura é eu ignorar o que o Espírito está ministrando a mim. Querido, pode parecer loucura na nossa mente, quando o Espírito... Hoje ele ministrou umas coisas para mim que eu falo: meu Deus, de verdade, parece muita loucura. Por isso que a gente precisa dar crédito para Deus, que para Deus, realmente, de fato, nada é impossível. Mas Ele precisa de mim e de você cooperando, para que o que Ele está ministrando se funda com o que eu quero que, né, aquilo que Ele quer que aconteça. Eu preciso cooperar querendo também. Porque as impossibilidades estão na nossa frente, e na hora a gente começa a falar: não vai acontecer, impossível, não vai acontecer, olha essa situação. Aí a gente desfaz aquilo que o Senhor está ministrando, porque se Ele falou que vai dar, Ele vai dar. Se Ele falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Se Ele falou isso, vai acontecer. Se Ele falou, mas como? É só você olhar para o caos que está o governo agora. É impossível de acontecer. Você desfaz a imagem que Deus colocou dentro de você, porque você está de olho na impossibilidade. Esse livro da substância fala algo que eu achei extraordinário. Uma fotografia, quando ela é revelada, se você pegar uma lupa e for colocar na fotografia uma imagem de uma criança brincando no parque, mais ou menos tem mais de 2.500 pontos de imagem conectando aquela imagem. Mas uma imagem de uma criança sofrendo um acidente tem a mesma quantidade de pontos. Ou seja, na nossa mente a gente pode criar imagens, a imagem que a gente quer ver, ou a imagem do que o inimigo quer nos mostrar. E o pior é que a gente cria a imagem e a gente fala. E a imagem, ela vai firmar aqui dentro do nosso coração. Deus nos dá uma imagem, e eu posso cancelar essa imagem que Ele nos dá de um futuro, porque eu estou olhando para a circunstância. Eu posso desfazer uma imagem que Deus coloca no seu coração. Seu filho vai crescer, vai ser um pastor, e vai ministrar, e vai isso, e vai aquilo. Aí você fala: do jeito que dá, não vai dar, do jeito que dá, não vai, mas não tem como acontecer. Você desfaz a imagem que o Espírito colocou dentro de você. Você desfaz com a própria boca. Olha que interessante. E esse livro, ele vai falar exatamente sobre isso. Olha isso. Lá em João 1:1 fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele. Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. O próprio Jesus, né? A gente está falando, esse versículo ele vai falar sobre o próprio Jesus. Terça-feira nós estávamos orando e a ministração, e veio a palavra falando sobre o tanque de Betesda. E hoje, de novo, essa mesma palavra veio muito forte, e eu quero continuar nela, porque sei que Deus trouxe essa palavra para a igreja Verbo da Vida Ceilândia. E situações que estão travadas há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 38 anos, como o paralítico que estava lá, né, na beira do tanque, e não descia, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. E tinha que ficar paralisado ali, junto com os outros paralíticos, esperando o movimento das águas, esperando o anjo descer. E essa palavra veio para a nossa igreja, que não é para a gente esperar mais, porque a gente vai. Com a nossa boca, a gente coloca o anjo em movimento. Os anjos entram em movimento. A gente não espera ele descer para mover as águas. A gente move os céus e a terra com a nossa boca. E essa palavra, ela veio para a igreja Verbo da Vida Ceilândia.
Olha que interessante, situações sendo movimentadas com o nosso mover em oração e a nossa fé em movimento. E essas situações vão ser movimentadas, situações que estão aqui. E eu creio que vai chegar ao ouvido do pastor. Eu tinha uma situação na justiça e ela saiu. 5 anos eu estou lutando por isso, 10 anos eu estou lutando por isso. Eu estava declarando isso, não acontecia e aconteceu. De repente, de fato, de Deus, eu não estou querendo trazer uma palavra motivacional de jeito nenhum. Eu estava orando aqui e Deus me mostrou um movimento das águas, ou seja, um movimento da fé, da gente orando e colocando as coisas em movimento. Parece que está tudo parado. Meu Deus, coloquei algo na justiça. Está parado. Situação na minha vida familiar está parado. No casamento está parado. Aquela oportunidade de trabalho que eu estou esperando está parado. O concurso que nos chamava está parado. De repente, e Deus me mostrava uma água e um movimento das águas específico para cá. Quem crê? Eu não sei. Eu sei o que o meu está parado e que Deus me falou exatamente esse movimento agora. Querido, você pode estar vendo só uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Às vezes nem a pequena nuvem. Faz como Elias, continua orando. Continua orando, assim como Elias. Aliás, você pode estar vendo só ossos secos. Arabaxi que vai amar. Só ossos secos. Seremene que faia da baixi. Continua confiando. Porque carne vai nascer nesses ossos. Você pode não estar vendo nada. O sopro de vida vem de 4 cantos. E vai trazer vida e carne e sangue para esses ossos. Hoje eu estava caminhando com Rayara. Fechamos nossos 5 km. A gente precisa celebrar, né, amiga? E eu estava no quintal da Rayara, a gente foi caminhar hoje, estava frio a beça, e nós caminhamos, e ela compartilhou comigo como que ela foi morar lá. E eu gosto muito de perguntar, né? Como que você gerou isso aqui? Como que foi? Você está morando num lugar incrível, vocês têm que ir lá, passarinhar lá, tomar um café com cuscuz da Rayara. Tem que ir, já estou convidando, tá, Rayara? Vão 2 e 2, tá? 2 e 2. Deixa o resto no parque, amiga, no jardim. Deixa o pessoal fazendo o movimento lá. E a amiga, como que foi? Ela falou, eu declarei que eu queria morar num apartamento com varanda. 2 quartos, varanda, para ver a criação de Deus. Olha só, ela falava isso. Aí ela começou a declarar. E ela encontrou esse apartamento pela primeira vez, parece que era golpe, e na segunda vez ela encontrou e ela foi conversar com o dono, e ela falou, não, mas eu vou morar aqui. Não, mas já tem gente na frente. Não, mas eu vou ser seu vizinho aqui. Não, mas já tem gente na frente, inclusive entregou a documentação. Não tem problema, eu vou morar aqui. E aí o rapaz, então tá bom, depois eu ligo para a senhora, e depois ligou para ela e falou assim, não, é só para avisar que realmente a documentação da pessoa foi aprovada. Mas eu quero é que você more aqui. Eu gostei foi de você. Querido, Deus abre porta onde não há porta. Deus cria oportunidade onde não há oportunidade. Sandrinha me colocou, eu não esqueço, sou grata a ela eternamente. Eu trabalhava como vendedora de carro e eu precisava sair de lá para fazer um estágio de enfermagem. Ela trabalhava em um laboratório maravilhoso. Ela falou, eu já sei onde eu vou te colocar no laboratório. Não tinha vaga, eu não entrava no perfil da vaga, não tinha nada a ver o meu trabalho com o que, mas ela enxergou, você vai entrar, assim como foi para eu vender carro. Eu não tinha perfil nenhum para vender carro, medo até, e minha ex-cunhada falava, você vai vender, você vai entrar. Alguém às vezes acredita mais do que você não está acreditando nada, e Deus levanta alguém que tem mais fé que você e acredita. E eu fui empurrada pela fé dela, eu virei vendedora de carro empurrada pela fé da Lu, e eu entrei no laboratório empurrada pela fé da Sandra. Olha que interessante. E a Sandra, você vai entrar, e ela falou com tanta convicção que eu falei, eu vou entrar.
mas não tinha a vaga para mim. A vaga foi preenchida por uma pessoa que tinha o perfil da loja, do laboratório. E aí eu fiquei, como ela acreditou tanto em mim, gerou fé em mim. Eu comecei a falar, não, mas eu sei que vai surgir uma vaga aí. Não tinha, só tinha uma vaga e ela foi preenchida. Ela foi preenchida e eu continuei gerando fé. Falei, vai surgir a minha vaga, vai surgir a minha vaga. Depois eles me ligam, acho que 2 meses depois, abrimos uma vaga para você. Abrimos uma vaga para você. Nós servimos um Deus que abre um caminho no meio do deserto. Há um Deus que cria um jardim no meio do deserto. Ele faz florir no meio do deserto. Se a gente não ativa isso, a gente morre olhando para as circunstâncias. A gente não perde a bênção, perde porque não acredita. Às vezes Deus está usando, né, como usou Sandra, você precisa acreditar. Olha para cá, confia e declara. Você precisa acreditar. Tem algum versículo que fala aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do nosso próprio Jesus. Colossenses 1,17 vai dizer assim, antes de tudo, na NTLH, antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Peraí que eu já... João 16, 23 vai dizer assim, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram nada desse modo, peçam em meu nome e receberão, e terão a alegria completa. O próprio Jesus, tendo um bate-papo ali com os discípulos, e ele falou para os discípulos pedirem o que quiserem para que a sua alegria fosse completa. Hoje eu olhei para a Rayara e falei, você está onde você declarou que queria estar. Qual é a próxima declaração? Eu pedi permissão para ela, para eu continuar, para eu falar, e ela falou assim, a próxima é, eu quero um apartamento. Como que ele é? E ela começou a desenhar, e eu entrei nesse apartamento na minha mente, né? E eu falo aí que eu estou vendo o seu apartamento. Vamos lá. E ela foi falando os quartos, falando o lugar, falando a cozinha. E ela foi, eu fui entrando com ela, já criando essa imagem. A gente começou a glorificar a Deus pelo apartamento que ela vai ter. O próximo. Ela está onde ela disse que deveria estar, que queria estar. E eu falei, agora vamos orar e agradecer. Nós duas andando no parque, vamos orar e já vamos agradecer. Onde vai ser o seu apartamento? E ela foi compartilhando coisas e a gente começou a dizer, porque quem diria que ela ia estar lá? Ela disse. Agora, para ela ir para o próximo nível, quem tem que dizer? Ela continua a dizer. Para que a sua alegria seja completa, o que você quer dizer agora? Espera aí, eu estou onde eu queria estar, mas eu quero chegar em outro lugar, então eu já começo a dizer, porque daqui um dia eu vou falar, eu disse, vocês lembram que eu disse? Eu disse, confiando no nome poderoso de Jesus, eu disse que eu ia estar em tal lugar, eu disse, que interessante, quem diria que eu ia ser missionária? O Espírito Santo um dia me disse, eu estava dirigindo um carro e agradecendo a Deus pela vida, pelo trabalho, pelas amigas, pela igreja, De repente, o Espírito Santo falou, você está nessa empresa e você é minha missionária. Eu não entendia missionário, contexto missionário. Há uns 8 anos atrás ou mais, você é minha missionária. E esses dias eu estava, mas por quê? Por que isso? O senhor lembra que eu te disse que você é minha missionária? Depois Deus vem e comunica no coração do pastor para onde que eu iria e que eu seria a primeira a ser enviada. Olha só, Deus vai sempre estar comunicando algo a nós. A gente precisa só estar atenta e pegando aquilo que Deus já está comunicando, e a gente continua dizendo. Quem disse? Quem disse? Você disse, eu acredito. Cauana canta uma música, por isso que eu falei assim, se eu soubesse que você estava aqui, né? Você disse, eu acredito, está feito. Não é isso? Você disse, Deus disse. Deus disse, quem disse? Deus disse. Não, Carlene, mas estão falando isso. Querida, eu prefiro anular tudo o que estão falando. Eu quero ficar com o que Deus disse. Eu decido ficar com o que Deus disse. Mas eu prefiro, porque ele Ferreira falava assim, se for para cair, eu prefiro cair com Deus. Não tem como você cair com Deus, não tem como, impossível.
do que ficar crendo no que o homem está dizendo. Você escolhe de que lado você está. Quem diria? Eu disse. Mas o mundo está um caos. Mas eu e minha família vamos ser guardados e protegidos. Eu digo isso. Eu digo. O mundo está um caos. Mas meus filhos vão crescer guardados, supridos e abençoados. Eu disse isso. Eu disse. Não é? Não interessa o que o mundo... Mas a minha família, ela vai ser assim, assim, assim. Na minha igreja vai ser assim, assim. Por onde eu vou, eu sou guardada, suprida. Provisão. Provisão sobre a minha vida. Provisão, prosperidade. É sobre isso. Quem diz? Eu estou dizendo. Eu escolho. Não, mas o governo está dizendo. Eu não escolho o governo ditando sobre a minha vida. Eu digo. Tem uma imagem aí, né, Rayara? Eu acho que é. Deixa eu ver qual que é. Essa daí. Essa imagem eu tirei lá da Flor Dourada. Está assim. Você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. Está lá na Flor Dourada. A Val é dona da Flor Dourada. Eu perguntando, Val, quem disse que você seria dona de um espaço, né, desse aqui? Ela falou, Deus disse. Deus me disse. Eu estava fazendo direito, né, a faculdade de direito, e Deus me disse no que eu ia trabalhar. E eu não acreditei na época, eu não quis aceitar. Que eu achava que era rebaixar de cargo, né? Direito para uma casa, um espaço maravilhoso que cuida de mulheres, incrível lá. E ela falou assim, Deus disse, e ele falou, e você vai cuidar das minhas filhas. Deus disse, depois o amor nasceu no coração dela, e hoje ela faz aquilo com muito amor, mas ela falou, Deus disse. E aí eu falei, quem disse que você ia morar nesse apartamento maravilhoso, no show de morar? Ela falou assim, eu disse. Não foi isso, Sandrinha? Eu disse que eu ia morar num apartamento. Eu não tinha condições nenhuma de comprar, mas eu ia morar num apartamento. Ele com varanda, com vista, com isso, com aquilo outro. Não tinha dinheiro para comprar. E eu comecei a declarar e visualizar aquilo que eu queria. Ela ganhou o apartamento. Não, ela não comprou. Não, ela não parcelou. Não, ela não se endividou. Ela ganhou. Porque ela eu disse, quando eu ia, o pastor falou para eu ir para Campina Grande, eu falei, Deus, quem vai cuidar da minha família? Que pergunta idiota. Como é que você faz uma pergunta dessa? Tonga mesmo, fazer uma pergunta dessa para Deus. O que vai acontecer com a minha mãe? E minha mãe? Ele, eu vou cuidar. E meu filho? Eu vou cuidar. E eu cheguei agora e eu vi o cuidado de Deus. É sempre maior e melhor que o nosso. Que isso? Eu olho e falo, desnecessário, até tá aqui assim, de tão maravilhoso que tá, porque Deus disse. Se Deus disse algo para você, não abre mão do que Ele disse. Deus não é homem para que minta. Deus disse, vai acontecer. Deus disse, vai. Não duvida. Porque quando você duvida, você desfaz a imagem que Deus já tem projetado sobre você, sua casa, sua família, seu futuro, sua nação, não interessa. Não desfaça aquilo que Deus... Mas não faça. Fica com ela. Será que vai acontecer? Até agora já passou 10 anos, já passou 20 anos, ainda não aconteceu. Fica com o que Deus falou. Não fique conectado ao tempo, fique conectado à palavra. Quando a gente se conecta ao tempo, a chance é de desistência, porque a gente começa a olhar para a circunstância. E a circunstância, ela sempre vai nos levar. Olha só, se você continuar a dar voz à palavra de Deus, elas criam uma imagem dentro de você. Olha só, esse livro ele vai falar aqui sobre o tamanho, como se mede a fé. Eu já comentei sobre isso, mas uma chave caiu aqui. Quando ele fala da Bíblia, a Bíblia é o maior estoque de fé. Agora, no meu estoque, o estoque completo da fé está na Bíblia. Mas no meu estoque vai ser a medida de palavras que eu coloco para dentro. Então, se eu não medito na palavra, não acredito, não falo, meu estoque está bem pouquinho. E ele vai crescendo à medida que eu vou meditando. E eu só começo a acreditar à medida que eu mesmo falo. Porque eu preciso falar para eu mesmo ouvir, para cair no coração, crendo com o coração. Olha isso. E aí faz esse movimento, creio com o coração, falo com a boca. Mas todo o estoque é como se tudo que eu preciso... todo o estoque, tudo que eu preciso está dentro da Bíblia. Agora, para eu crer e tomar posse, eu preciso colocar para dentro.
Então, o tamanho da minha fé, ele é de acordo com o nível, com a quantidade de palavras que eu coloco para dentro. É como quem está, né? Estou aprendendo inglês, não sei quantas mil palavras você tem que aprender para de fato falar assim, agora eu sei falar inglês. São, não sei, quem sabe aí, me chuta aí, a Aline que fez inglês. Oi? 50 mil? 1.300 palavras? Por exemplo, ele falou, olha, 1.300 palavras você tem que saber para você já, um exemplo, para você saber falar inglês, não é isso? A Bíblia quanto mais eu medito nela, maior o meu estoque, o meu nível de fé aumenta. Maior o meu nível de fé. E quando a situação vem, eu já saco aquela palavra, eu já sei falar esse linguajar, eu já sei falar a linguagem da fé. Quanto mais eu medito, eu estudo o inglês, mais palavrinhas eu vou aprendendo e aquilo fica automático, né? Vai ficando automático dentro de mim. Quando eu ouço, eu já sei comunicar aquela linguagem, aquela fala. A fé, exatamente, eu já sei comunicar, eu já sei como funciona. E todo o estoque, ele está dentro da Bíblia. E quanto mais eu coloco para dentro, maior o meu nível de fé. Por que muita gente vai para a igreja e o nível de fé é pequeno? Porque ele vai, ouve, mas não pratica. Aí ouve e vai embora sem praticar. A fé é para todos. Agora, a prática da fé é o exercício que é para nós. Quanto mais eu pratico, mais eu vivo aquilo e eu vou nos níveis, né? Vou crescendo no meu nível de fé. Meu Deus do céu, Deus é bom. Peraí, deixa eu só. A fé, ela está na palavra, e por isso que a fé vem ao ouvirmos a palavra controla a imagem que você tem em seu interior. Portanto, a única maneira de medir a fé é medindo o estoque da palavra que está dentro de você. A medida que a fé está na Bíblia, essa é a medida total. Deus concede essa fé a todo homem, mas nem todos os homens têm fé, porque nem todos recebem a palavra. A fé é medida pela quantidade de palavras que a pessoa guarda no seu coração. A fé é medida pela quantidade da palavra que eu faço um estoque aqui no meu coração. Por isso que fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu encho, por isso que o Senhor falava para Josué, medita na palavra de noite, você vai guardando. Senta com aquele cabo ali para conversar. O Nilvan, né? Eu gosto muito de conversar com o Nilvan. Um estoque de palavras, meu Deus do céu. A Bíblia, um mestre maravilhoso. Senta com o pastor Johnson para conversar, vai espremer só a palavra da fé. Senta com a irmã Danda para conversar, histórias e histórias de vivência de fé. Senta com o apóstolo Guto, meu Deus do céu, você quer passar o dia ouvindo as histórias de fé. Senta, não é? Então, porque aquela pessoa, ela colocou para dentro. E aí, quando abre a boca, o que sai? Sai as experiências de fé para com Deus, de uma vida de fé. Eu vivi isso, eu criei nisso, isso se manifestou. Socorro ministrando aqui, meu Deus do céu, flui poderosamente, né? Quantas experiências de fé, quantas mudanças, quantas coisas aconteceram porque ela se posicionou com a fé. Então, hoje era muito sobre isso. Quem disse, né? A Rafa mesmo, o Val, quem disse que esse casal estaria ministrando aqui, estaria servindo aqui? Quem disse? Às vezes alguém, você está aqui, quem disse? Minha avó disse, minha mãe disse. Às vezes você nem imaginou que você está aqui, mas uma mãe orou por você. Um pai orou por você, um tio, nem pai nem mãe, mas um tio ficava lá orando, Senhor, minha família salva, papai. Quem disse? Deus movimenta alguém tem que dizer para acontecer. O Espírito parava, mas o movimento da criação, do haja luz, aconteceu quando Deus ele falou. E aí vem fundindo a palavra com o Espírito. E aí veio luz. Lara não está aqui. Lara compartilhou comigo sobre a Toyota, né? Ela disse que orava pedindo, Senhor, eu vou trabalhar na Toyota, definido, claro, evidente. Quem diria? Eu falei, quem diria que você ia trabalhar na Toyota? Ela falou, eu disse, Carmen, que eu ia trabalhar na Toyota. Eu disse que eu ia comprar meu carro esse ano. Eu disse que eu ia ser uma funcionária da Toyota. Quem disse? Alguém tem que dizer, não é? O que você está dizendo?
Tá dizendo cabelo? Então chega cabelo, de um jeito de hoje, né? Não é? Né, Fabão? O que você está dizendo? Está mentalizando, não é isso? O que você está dizendo, Vaurilene? Caminhonete branca. Toda vez que eu vejo uma caminhonete... Ele não só comunicou, exatamente, da caminhonete branca, né? O Vão não só comunica para ele, mas ele comunica para todo mundo. Todo mundo que vê uma caminhonete branca, a gente lembra de quem? Do Vaurilene. Então, se ele continuar com essa confissão e trabalhar com Deus, né, sendo parceiro na fé, é fato que vai acontecer. Isso é fato que vai acontecer. Assim como a gente viu a Sandra compartilhou, tem os últimos minutinhos, ela, esse ano ainda, você declarou? Quem crê junto com ele? Todo mundo está crido? Sandra compartilhou que o Ícaro toda vez vinha, tinha passado num concurso há 6 anos atrás. Alguém já viu isso? 6 anos depois chamar, né? No concurso. Geralmente, alguém já viu isso? E a Sandra ficava firme. Alguém já viu isso? 6 anos? 6 anos? Chamar? Era para qualquer um ter desistido. Inclusive o Ícaro falou: mãe, não vai chamar mais. Vai. Ah, mas vai. Ah, mas vai, né? Ah, vai acontecer. Então ele sempre mantinha. E eu via isso. Ele chegava ansioso, desesperado, inclusive desde o primeiro dia que passou. Então 6 anos a Sandrinha ouve o próprio filho oscilando na fé. Mas ela disse. Alguém diz. Quando a irmã Danda fala, fixou isso aqui. Ela conseguiu fixar esse versículo. Não foi nem Kenneth Reagan, foi a irmã Danda. Eu falei isso para ela. Porque ela ficava assim, alguém tem que dizer, eu disse, Carlene, eu disse. Então alguém na sua casa tem que se levantar como uma voz profética dentro da sua casa. Alguém tem que ser um profético dentro da sua casa, né? Eu sempre via o Ícaro falando, não vai dar certo, blá, 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 não tem como, não, desistir. E a Sandra falou, pô, vai acontecer, vai, eu estou vendo, eu já vejo. Nilvan, eles criaram essa imagem, eles visualizaram, eles permaneceram com aquilo que ela via, com aquilo que eles viam. E às vezes o filho oscilava. Quantas vezes eu já oscilei? A Sandra, eu falava, Sandra, eu quero tanto fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falava assim, mas quem sabe, nem que eu vá vender banana na feira, eu declarando, ó, marmota toda, nem que eu vá vender banana na feira. Ela, tu não vai vender banana não, Deus vai prover na sua vida. Ela, né, cheia da ousadia, zero ousadia, zero energia. E ela, Deus vai prover e vai acontecer assim, bora lá no reitor que você vai ver que você vai entrar. E, meu Deus, era tanta ousadia no espírito que eu ficava lá tremendo, assim, sem noção que isso ia acontecer. E conforme ela falou, você vai formar, você isso, essa... E Deus usou tremendamente a boca dela. E ela foi uma pessoa que se manteve firme na fé ao meu lado, e aquilo me dava força. Então, o fato de ver ela tão cheia de fé, eu comecei a acreditar. Alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer. Na minha família ninguém dizia isso. Deus levantou Sandra para dizer isso na minha vida. Às vezes não é nem alguém da sua família, às vezes não é o marido, às vezes é uma irmã, é uma mãe, é uma amiga. Às vezes não é ninguém da família, é o pastor. Que ele olha e ele acredita em você. A única pessoa do mundo que está acreditando em você é o seu pastor. Garra junto com ele. Garra, não, esse pastor é doido. Pois fica com esse doidão. Porque ele é o homem da fé e para o mundo é doidão. Mas para o Senhor, ele sabe, ele vê. Né? A gente até brinca, a gente se reúne e fala assim, como é que o pastor acreditou, né, que nós poderíamos estar ministrando? Meu Deus, só sendo Deus mesmo. Esse olhar de mestre, esse olhar, né, de levantador de líderes. Quem diria, né, sobre Ceilândia, quem diria que vai ser uma das maiores igrejas, várias igrejas aqui na Ceilândia, quem diria? Ele disse, a igreja continuou regando, todos continuaram confessando. Quem diria que essa igreja que vai mandar missionários para tudo, meu Deus, quem diria? Está dizendo, e não, a gente agarra junto. Sabe qual que é o maior, eu acredito, movimento da fé? É quando você acredita naquilo que ninguém está vendo. Para mim, a pessoa de maior fé, ninguém está vendo, você está vendo, está acreditando, permanece. E o segredo fica junto de quem está confessando isso, está com essa fé, né, pastor Cristóvão? Pegou junto, ninguém via, só via cavalo, não é? Só viu o cavalo invadindo a igreja, ninguém via, ele
via, ele acreditava, vamos permanecer junto confessando, estamos aqui, já estamos aí, dentro da visão que ele está declarando. Dentro da visão, entra dentro da visão daquela pessoa. Você, eu não estou tendo fé ainda. Pois eu vou me agarrar na fé dele. Então, pega junto com a visão, olha, coisa linda. É você falar, meu Deus, eu lembro, o pastor falava. E a gente, na época, não tinha visão, mas a gente decidiu crer. Estamos nós aqui. De repente, eu fico com a visão do movimento das águas sobre essa igreja. Rompimento sobre a vida de cada um. Eu declaro, com fé, sem duvidar no meu coração, que muitos serão os testemunhos que serão contados aqui na igreja. Muitos serão testemunhos, casos que aparentemente impossíveis, e Deus trouxe a resposta, a provisão e crescimento. E eu digo mais aqui agora, igreja, se movimente. Essa igreja, ela está com as portas escancaradas para outras nações. Meu pastor falou, o Senhor falou, e eu continuo crendo. Vão tirar passaporte, vão renovar o visto ou tirar o visto, porque grande será um movimento aqui. Grande será um movimento aqui. E essa segunda impressão que eu tenho aqui sobre a nossa, eu estou falando, é aqui, essa igreja. Essa igreja é exatamente a nossa igreja. Ela vai crescer de uma forma linda, extraordinária. E vocês precisam só agarrar. Fica firme, pega junto, pega a visão, né? Pega a visão, porque nós veremos, já estamos vendo e veremos mais ainda. Amém? Eu quero que você fique de pé. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje e que ainda não confessou Jesus, mas percebe esse chamado. Hoje, meu Deus, é hoje, eu quero confessar Jesus. Tem alguém aqui? Quero tomar a melhor decisão da minha vida. Se tiver alguém aí, agarra na mão de quem está do lado, vem para cá, vamos orar juntas. Se tiver alguém aí que ainda não foi batizado, com evidência em falar em línguas, eu não sei o que é, eu só ouvi falar, mas eu não tenho noção, eu quero entender e eu quero falar. Nós temos esse casal maravilhoso aqui para trazer orientação. Tem alguém? Amém? Não? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigada por esse tempo. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada um que está aqui. E eu creio sem duvidar no meu coração, essa palavra, esse movimento, essas liberações divinas. Pai, para cada um que está aqui, Senhor, coisas que impossíveis de ser resolvidas, sendo resolvidas. A mão poderosa do Senhor, destravando, levantando, suprindo de uma forma extravagante e extraordinária a cada um aqui. Eu creio e eu declaro crescimento, rompimento e avanço na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, igreja?